Eu tinha um fogão, né, de 4 bocas que tá ali no outro cômodo. Isso aqui eu fiz um bolinho pro meu esposo, porque ele adora bolo de cenoura com chocolate. E hoje é aniversário dele. Isso aqui eu acabei de fazer esse frango. Vou desfiar, tá uma delícia. E aqui eu coloquei no forno, ó. Eu nunca tive fogão de 6 bocas, tá? Então agora que eu tô tendo. Aí eu já coloquei, né, os pães aqui. Ainda tá aberto. E deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vou fechar. Aqui, gente, quando a gente tem... Vou abrir rapidinho que ainda acabei de colocar. Quando tem, olha lá, ó, aqui tem cada forma, tem 8 pães médios, né, e uma pequena ali. Se tiver uma forma dessa só, aí a gente deixa 180 graus, tá? Isso aqui, gente, eu percebi na marra, viu? Porque eu tava deixando 180 graus esse tanto de forma. Entende? Só que o meu pão murchava. Inclusive esse daqui, ó. Esse daqui, os de cima, né? Eles demoram a assar mais, tá? Então, os de baixo assam mais rápido. Então, tem que ficar de olho também. Mas quando eu coloco várias formas aqui dentro, aí aqui fica, ó, 205. Tá? Aqui tá 205. Se for uma forma só, ou pouquinho pão, aí é 180, tá? Aí a gente coloca 180. Eu tava colocando 180 para todos esses pães, aí meus pães murcharam, tá, gente? Infelizmente. Então agora, quando é várias formas, né? Num forno só, é 205 graus, beleza? Vocês vão ver que vai dar certinho daqui a pouco, assim que assar. Eu vou mostrar pra vocês. E fica aproximadamente 40 minutos. Aí o que que eu faço? Assou os de baixo, eu já tiro, pego de cima, coloco embaixo, entendeu? Pra evitar murchar, né? E é isso, gente. A gente tem que ficar de olho mesmo no fogão de 6 bocas, tá? Aqui, gente, é meu forno, né? O meu forno, o Venax. A marca dele é Venax. Ele é maravilhoso também. Eu quero até passar ele pra frente, porque como eu já tenho o fogão de 6 bocas, aí eu não vou precisar mais, sabe? Então, mas quando eu uso é a mesma coisa do fogão de 6 bocas. Aqui ele cabe muita forma, tá vendo? Ele tem uma grelha. Ele tem uma grelha ali. Então, eu coloco aqui e coloco aqui. E aqui é a mesma coisa, tá? Então, se tiver bastante pães aqui dentro, aí a gente... Aqui ele cabe 16 pães também. Cabe umas 9 forminhas dessa. É maravilhoso, tá, gente? Então, o que que eu vou fazer? O que que a gente faz? Coloca, liga, e ao invés de colocar 180, não é 180, tá? É 205. Até 210 pode, tá? Se tiver muito cheio. Agora, se tiver só 2 formas, ou 2 formas e mais um, coloca 205 graus e os de baixo assa primeiro. Aí você tira, pega os de cima e coloca aqui embaixo. Entende? Então é isso, gente. Eu passei maior aperto lá com o fogão 6 bocas. Esse é meu fogãozinho antigo, gente, desde quando eu casei. Então eu vou continuar assando aqui também. Aqui só cabe uma forma, então é 180 graus, tá? Olha o meu bolinho que eu acabei de fazer. Meu marido já até veio, já levou um pedaço pro trabalho, tá lindo. Mas esse fogão é 180 graus de qualquer maneira, tá bom? Agora, se você... Aqui cabe 4 pães grandes. Aí você pode deixar um pouquinho alto, e aí ele vai assar o primeiro, né? Porque cabe 3 lá atrás e um aqui na frente. Então, vai assar 3 lá atrás e um aqui na frente. O na frente vai assar primeiro e vocês deixam corar. Mas fogão de 4 bocas é 180 graus, beleza? Senão ele vai ficar cru, tá, gente? Eu assei esse tempo todo, né? Antes de eu ter os fornos maiores. Então é isso. Então, olha, um bolinho, que delícia. Já tem 40 minutos. Ou mais um pouquinho, tá vendo? Esse sem recheio aqui, ele já tá bom. Então eu vou tirar agora.
Esses aqui estão quase ficando bons, ainda tá um pouquinho branco, tá vendo? Então, eu vou tirar o sem recheio. Então, eu tiro. Aí, sabe, depois de 40 minutos, a 205 graus, ó, tá vendo? A gente vai tirando, ó. Então, sem recheio ali eu tirei, tá? Esse aqui eu vou deixar só mais um pouquinho, esse de baixo. O de cima ainda tá branco, tá vendo? Aí o que eu faço? Assim que esse daqui assar, que eu vou mostrar, eu já tiro. Até esse aqui também, ó. Esse aqui já tá quase bom. Vou deixar só mais um pouquinho e venho tirar. É assim que faz. Então aqui, gente, ó, já tá bom. Esse aqui eu já até tirei, né, de chocolate, que tava sozinho. Então eu vou tirar esse agora. É porque eu tô com a mão aqui gravando, né? Mas eu vou tirar esse e colocar esse aqui embaixo. Aí aqui, gente, eu já vou colocar na parte de baixo, que ele ainda tá branquinho, tá vendo? Mas não murchou, graças a Deus. Tá vendo? Aí eu coloquei na parte de baixo, agora só ficou ele. Entendeu? Eu ainda mantenho 205 graus, né? Só pra terminar, porque agora aqui ele não vai murchar. Aliás, agora que ele ainda pode murchar, né? Então a gente vai controlando aqui, entendeu? Isso é pro fogão grande, tá, gente? Então eu aprendi, né? Porque eu nunca tive fogão grande e só usava o forno. E é exatamente assim que eu faço. Mas eu amei, gente. Dá pra assar vários pães. E aí eu vou controlando. Entendeu? Desse jeito. Pronto. Bonito, tá vendo, gente? Esse ficou por último. Já tirei os outros. E é assim que funciona, entendeu? A gente vai tirando. Aí aqui eu vou desligar. E pronto. Assadinho meus pães. Então bora passar uma manteiguinha. Olha, gente. Que delícia, cor maravilhosa. Olha, fica brilhando, né? Os grandes eu já sei, tá, gente? Esqueci de mostrar pra vocês, mas funciona a mesma coisa. Depois do pão grande, depois do pão grande, nesse calor, né, não espere ele crescer totalmente, tá? Aí na hora que chegar do tamanho assim da forma, entendeu? Aí já coloca pra assar que lá no forno e termina de assar. E não coloca o forno muito baixo, né? Coloca ele pra aquecer e depois coloca e depois deixa 205 mesmo. E aí depois vocês vão controlando a temperatura, tá? Quando ele tiver quase assado, aqui eu não fiz isso, que tinha muitos pães, tá? Mas se tivesse só 2 grandes, 2 pequenos, aí o que vocês têm que fazer? Aí vocês abaixam para 180 graus, entendeu? Porque aí ele continua assando e não queima por baixo. Então agora eu vou explicar detalhadamente ali uma pequena aulinha sobre fornos. Bora lá. Terminei. Enfim, né, gente? Já guardei o restante. Já são aqui 9 horas da noite. Segredo do forno. Eu sei que tem muita gente que já sabe, né, gente? Já tem experiência, né? A gente acostuma com o forno da gente e a gente começa a entender, né, sobre o forno da gente. Mas quando se trata de pão, é diferente o negócio, Então o forno, ele tem um segredinho que a gente vai comentar aqui hoje, o que deu certo pra mim. Porque antes, né, gente, de eu fazer o pão, assava torta, bolos, biscoito, essas coisinhas, né? Mas o pão foi um pouquinho diferente e eu vou mostrar pra vocês o que deu certo pra mim. Eu fiquei muito bem com um fogãozinho de 4 bocas e eu já tinha acostumado, né? Meus pães não murchavam mais, não ficavam crus por dentro, não queimava, já tava tudo tranquilo. Eu comprei um forno grande, né? Esse aqui que eu mostrei. E aí depois eu custei acostumar com o forno também, mas deu tudo certo. Agora é o fogão de 6 bocas, que eu também
passei um pouquinho de aperto. Por que eu passei aperto? Eu coloquei mais formas lá dentro, ao invés de colocar só uma, com 8 pãezinhos, né? Eu coloquei mais uma, então ficaram 16 pães, mas uns 2 pães grandes, né? Desse tamanho. Uns 2 pães, né? Desse tamanho. O pão de cima murchou e o de baixo, tipo que quis queimar. Meu Deus, eu fiquei desesperada, gente. Aí eu quase que perdi uma fornada. Fiz um pacote, vendi mais barato, né? Aqui pra vizinhança mesmo. E eu tive que fazer mais. E aí eu fui observando, né? Eu observei, igual falei com vocês, que quando coloca no fogão 6 bocas, ou nesse forno meu aqui que eu mostrei pra vocês, grande, a gente precisa aumentar. Não pode ser 180 graus, tá? Não pode. Então eu aumentei para 210 e achei muito alto. Começou, sabe, querer morenar em cima. E quando morena em cima, com pouco tempo que você colocou no forno, é perigoso também. Ele vai queimar em cima e não vai assar embaixo. Então o que deu certo pra mim aqui em casa foi 205 graus. Perfeito. Foi igualzinho eu mostrei pra vocês. E fazendo aquela estratégia, né? Os de baixo assam. Eu vou falar com vocês aqui agora que o forno a gás, ele assa embaixo primeiro, né? O forno elétrico não, ele assa por inteiro. O único problema do forno elétrico é que gasta mais luz, né? Mas o forno a gás, ele é uma economia muito boa, porém você tem que ficar atento. Esse foi, né, o meu método. O fogão de 4 bocas é 180, tá? 180 mesmo, para 3 pães grandes desse. Se você colocar 4 pães desse grande, aí você já aumenta para 200 graus. E o primeiro pãozinho que fica ali na frente, ele vai assar primeiro. Aí os 3 atrás, você vai... Quando você tira o primeiro que assar, fica de olho o tempo todo. E aí depois você abaixa para 180 para assar os 3. Entendeu? Esse é no fogãozinho de 4 bocas. No fogãozinho de 6 bocas, não precisa preocupar. Deixa 205 e pronto. A parte de baixo vai assar primeiro, você tira e fica a parte de cima. É igual a gente tá mostrando aí, né? E agora eu vou falar um pouquinho, gente, da parte teórica, né? Pra vocês entenderem mais. Como assar pães perfeitos em casa. Muita gente fala assim: Marta, mas os meus pães murcham no forno. Com você não acontece isso. Porque, gente, quando eu coloco pra assar, dá muito trabalho, porque eu fico o tempo todo olhando. Eu aqueço esse forno. Na verdade eu nem aqueço o forno, tá? No início eu aquecia. Hoje em dia eu não aqueço mais, mas pode aquecer. É um pão em cima do outro, gente. Então eu nem aqueço mais, né? Mas quando você faz em pouca quantidade, é bom você aquecer, né? Deixa 5 minutos pro fogão pequeno e 10 minutos pro fogão grande, já fica bem quentinho. E aí você coloca, tá? A 205 graus se você for assar 2 formas grandonas. Uns 16 a 18 pães. Esse é o maior segredo. O forno, ele é um detalhe que ele muda completamente, no nosso caso, pão, né? Mas pode ser bolo também. O forno, ele muda extremamente o pão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Não é só colocar e a gente vai arrumar casa, vai fazer um tanto de coisa, não. Tem que ficar atento, tem que colocar o despertador, tem que mudar, tem que... E sobe o pão e desce o pão, né, para outras grades, e vai mexendo, e arreda para lá, arreda para cá, tira o que tá assado, sabe? Tem que ficar atento o tempo todo no momento que tá assando. Não adianta o seu pão sovar bem, né, você sovar ele bem, ele ficar bonito ali crescendo, aí fermentou, cresceu, tá bonito, mas se você não controla o forno, esse pão ele vai murchar. Ou ele vai queimar,
ou ele vai ficar cru por dentro. O forno a gás, ele começa a esquentar muito na parte de baixo. A gente tem que tomar muito esse cuidado. Por quê? Você coloca o pão na parte de baixo e coloca o pão na parte de cima. O da parte de baixo ele pode queimar e o de cima ele vai murchar. Mas fazendo o que eu fiz, que eu mostrei pra vocês, já meio caminho andado. O forno elétrico, ele aquece, porém por completo, né? Não tem esse negócio de assar embaixo e depois queimar em cima, não. A menos que ele esteja estragando, né? Eu já tive um forninho aqui que ele estragou. Então ele só assava em cima, chegava a queimar, mas embaixo ficava cru. Então, mas dá pra consertar. Acho que ficou R$80 só pra consertar ele. Mas a gente tem que... gasta luz, né, gente? Então a gente tem que economizar ao máximo. Eu mesmo prefiro sempre a gás. O gás pra mim, eu gasto 2 botijões de gás. Eu tava até lembrando da Miriam, né, que ela falou assim, não, Marta, não são gases, não. Na live, eu não sei se vocês viram a live de segunda-feira passada. Ah, tá, que eu falei 2 gases, botijão de gás. Então tá bom, tô consertando aqui, viu, Miriam? Eu gasto apenas 2 botijões de gás. E olha que eu asso bastante. Tem filhos, tem 3 filhos, marido, criança, jovem, adolescente. Tem de tudo aqui em casa, uma confusão. Mas é uma confusão boa. E eu gasto pouco. Eu prefiro a gás. A mulher ali, né, do gás, ela já deixa pra mim, sabe? Eu posso pegar. Mesmo se eu não tiver o dinheiro na hora, ela me vende fiado, sabe? Na verdade, acho que ela vende o gás de R$110. Só que ela deixa pra mim por R$100, né? Só porque eu pego na quinzena. E é apenas isso. Muita gente pensa que gasta muito, né? Mas não gasta não. Se eu morasse sozinha, eu tivesse um filho só, né, ia gastar bem menos. Acredito que eu iria gastar um gás só. Vale a pena sim o forno a gás. É porque assim, muitas das vezes a gente vê uma receita e aí a gente fala 180 graus, 180 graus, né? Eu até costumo falar também, mas eu gosto de falar, olha, vai depender muito do tanto de pão que você vai assar. Vai depender muito do tamanho, né, do seu forno, se é um fogão de 6 bocas, se é um fogão de 4 bocas. Então, gente, agora que eu acostumei. Eu passei, sabe, esse mês todinho aí, porque tem um mês. Eu passei esse mês todinho quebrando a cabeça e observando, sabe, toda hora olhando pra ver se o pão tá assado. Agora eu já tenho uma noção, né, na hora que a primeira forma ali já começa a assar. Uma dica muito legal. Quem tem fogão de 6 bocas não precisa comprar forno, tá? Foi o que eu falei, né, quando eu tava mostrando o forno. Eu não quero ele mais, não precisa, sabe? Já tá enchendo aqui demais e eu não aguento muita coisa, sabe, gente? Porque fica difícil, né, a gente limpar, você fica só juntando as coisas em casa, não é bom. A gente precisa ser minimalista, né? Porque senão a gente vai só enchendo as coisas dentro de casa, achando que vai precisar. Então, quem já tem um fogão de 6 bocas não precisa, gente. Já dá pra assar bastante pães. Se quiser comprar um forninho elétrico, só pra colocar 2 pães ali, beleza. Mas não precisa comprar forno grande, né? Ele é bem caro. Não precisa mesmo, tá? A menos que você tenha uma padaria. Mas mesmo assim, gente, mesmo assim, aí você pode comprar ali o forno industrial. O fogão de 6 bocas, ele já ajuda demais. Eu fiquei 1 ano e pouco... só com fogão de 4 bocas, assando tudo. Então, quando eu comecei, o que eu fazia? Eu fazia a primeira remessa, né, que daria ali para assar 2 fornadas, porque o fogão de 4 bocas, ele cabe a forma grande de 8 pães, né, e ali ele assa. Aí, enquanto essa forma assa, a outra vai crescendo. Aí depois você coloca, demora mais. Demora de 5 a 6 horas pra você tá assando tudo. Dependendo da demanda que você vai ter nesse dia. O meu demorava isso tudo, de 5 a 6 horas, né? Depois tinha que esperar esfriar, e ainda depois tinha que embalar. Então ficava aí umas 8 horas só por conta de um pouco de pão, né? Que eu nem achava tanto assim. Eu fiquei, tá, gente? Fiquei sem reclamar, sorrindo e ainda gravando vídeo. Inclusive o meu fogãozinho tá até aqui, ó, nesse quarto, porque eu tô continuando a usar ele, né, quando apertar muito. Quando aperta muito eu coloco lá também, forma lá, forma aqui, e aí rapidinho eu já asso um tantão de uma vez.
Mas se você só tem um fogãozinho de 4 bocas, não tem problema, pode começar, não é desculpa. Você faz a primeira remessa, entendeu? E deixa crescendo. Aí você vai fazer outras coisas. E aí depois, quando você começar a assar, você vai e faz a segunda remessa, né? Se você tiver mais pedidos nesse dia. Não deixa aquele tanto, gente. Quando eu comecei, eu fiz um tanto de vez e deixava tudo crescer. Aí os últimos pães, eles iam murchando, né? Mesmo colocando, aí depois eu aprendi que colocar na geladeira, eles vão ter uma fermentação mais lenta. Mas mesmo assim, gente, não adiantou muito não, porque ele não congela, né? Então quando você coloca o pão na geladeira para ficar frio, ele vai ficar frio e úmido. Então você tem que tirar da geladeira, deixar aqui na mesa, esperar ele crescer mais um pouquinho, sabe? Ele retornar o seu formato, né? Normal. E aí sim que você coloca pra assar, sabe? Nunca tira um pão apenas da geladeira e já coloca pra assar, porque ele vai murchar um pouquinho. A friagem da geladeira faz com que ele murche um pouquinho no meio, dos lados, tá? Então, agora, se congelar, não. Se congelar, ele fica intacto, fica grande, bonito. Você já pode tirar do congelador e já pode colocar pra assar. Não precisa nem de ficar esperando a temperatura ambiente, não, porque ele pode mudar um pouquinho ali a sua fisionomia, a sua estética. Se você tiver só o forninho de 4 bocas, comece assim mesmo, gente. Comece. E depois vocês vão arrumando. Eu sempre falo a bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Não, primeiro é progresso e depois ordem. Então a gente vai fazer o que tem que fazer e depois a gente vai organizando, igual agora. Agora chegou a minha hora de organizar. Eu percebi que o forno eu não preciso mais, eu já vou despachar, né? Agora, aí eu resolvi, graças a Deus, eu só tinha o de 4 bocas, agora eu tenho de 6 bocas, beleza? Resolvi que eu vou ficar com os 2, né? Que aí eu já deixo os 2 botijões de gás ligados, arrumando um quartinho aqui, né? Só pra eu montar minhas coisinhas, colocar tudo lá dentro e eu ficar só lá dentro ao invés de ficar na sala. E aí depois eu vou mostrar pra vocês, vai ser bem legal. Então assim, já coloquei o fogão lá, ele vai ficar lá, né? Vai ficar o de 6 bocas normal, que eu uso pra casa, pra família também. E vai ficar o do quarto, né? Que eu tô montando só pra mim, só pra minhas coisinhas do pão. Espero que vocês entenderam, né, sobre o forno. Qualquer dúvida a gente vai responder, tá? Amanhã na live à noite eu respondo melhor, a gente conversa ali, né? E eu vou ler as dúvidas, que fica melhor pra gente responder ao vivo. Porque às vezes escrevendo, eu esqueço alguma coisa, não tenho tempo de escrever, não tem como eu mandar áudio pra vocês, né? Ali nos comentários, que a áudio é mais fácil, que você só fala, né? E eu tenho um defeito, eu gosto que as pessoas me entendem, sabe? Eu gosto que as pessoas, ao me ouvirem, elas falam, nossa, realmente, é isso mesmo, Marta, entendi. Beleza, isso é muito bom, né? Ô, gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Amanhã, às 7 horas da manhã, vamos começar uma série nova sobre família. Eu tô muito animada, porque eu adoro falar de família. Nós falamos de doença, é bom que a gente fale de família ali, né? Porque a nossa família precisa da gente, depende da gente, e a gente fica sobrecarregada. A gente vai conversar tudo sobre isso também, tá bom? E à noite estaremos ao vivo às 9 horas da noite. E a nossa live é muito boa, gente. Gente, 1 hora passa tão rápido que eu nem vejo. A gente brinca, ri, o povo me faz rir, eu faço o povo rir também, a gente conversa. É muito legal. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que vocês gostaram do nosso vídeo ali do forno. Tchau! Hoje é dia de festa, alegria e emoção. Celebramos o seu dia, Pai, com todo o coração. Sua vida é exemplo de amor e dedicação. Que a saúde e a paz sejam parabéns! Sua força, sua bravura, sempre me inspirei. Em seus braços gigantes me sentia seguro, um porto seguro, um amor puro. Teu abraço é paz, sempre vou lembrar. Você é meu lar, te amo, Pai, demais.
seus 54 anos? Não, eu queria ter 30 menos, né? Mas... Não, tá bom, a experiência, né? Né? Vai, pai. Aê! Obrigado, pai, Ele é o mais por ser meu velho. chão, por cada gesto, A cada Indiazinha. lição. Você Gente,